Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu vou fazer um vídeo bem breve falando para vocês sobre uma Bíblia muito importante para o nosso dia a dia, para o nosso estudo. Muitas pessoas me perguntam, e até eu passei muito tempo da minha vida questionando qual Bíblia eu devo comprar, qual Bíblia eu devo usar no meu dia a dia. Tudo vai depender do seu grau de entendimento da palavra, do seu grau, né, já de conhecimento. é, Cristão. Então eu quero te dizer hoje uma Bíblia que eu recebi, né? Fiz uma compra e recebi hoje. Estava muito ansioso para receber essa Bíblia e eu quero compartilhar com vocês, que é a Bíblia de Estudo NVT, tá? Que é a nova versão transformadora. É uma Bíblia linda, gente. E esteticamente dizendo, ela é muito bonita, tá? Ela é bem grossa, ela é bem pesada. Eu não pesquisei o peso dela antes para falar aqui com vocês, mas eu quero falar de algumas especificidades que ela tem que são muito importantes, tá? Algumas pessoas já têm bastante conhecimento da Bíblia, então ela consegue usar qualquer Bíblia, qualquer linguagem, que ela vai ter uma boa compreensão, tá? Algumas pessoas têm uma dificuldade maior de ter compreensão com a Bíblia, porque muitas vezes está usando uma versão um pouco mais difícil, com uma linguagem mais. Porque assim, imagina só, quando a Bíblia foi escrita, ela foi passando por algumas traduções, né? Do inglês para o português. E conforme ela foi passando por traduções, esses tradutores eles foram escrevendo naquilo que eles achavam naquele momento era necessário. Então, algumas pessoas precisam de uma Bíblia com uma linguagem mais sofisticada, mais difícil, e algumas pessoas precisam de uma Bíblia com uma linguagem mais atual. Essa Bíblia, ela tem uma linguagem bem atual. É muito difícil você não conseguir compreender o versículo, os capítulos, o texto que está aqui, tá? Porque a linguagem dela é de fato de fácil entendimento, uma versão muito tranquila, que vai nos trazer palavras direcionadas para o nosso dia a dia, para o atual mesmo, tá? É uma Bíblia, então, que vai trazer para você várias explicações, tá? É muito fantástico. Cada capítulo, cada livro da Bíblia, ela vai trazer, então, aí uma explicação desse livro. Vou dar um exemplo para você, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Ela vai trazer, então, aí uma colocação breve sobre quem foi Abraão, quem foi que escreveu aquele livro, quem foram as pessoas que estavam ali, qual é a, realmente a importância que nós devemos dar para esse livro. E todos os livros, elas trazem uma explicação sobre o tempo, quando foi escrito, sobre a cronologia. Nós temos no final dessa Bíblia mapas, inclusive falando, olha só, esse mapa aqui é fantástico, é a cronologia dos acontecimentos bíblicos. Você pode, através de mapas coloridos, ter uma compreensão fantástica sobre o tempo que a Bíblia foi escrita, os livros, os acontecimentos históricos. Aqui vai ter um pouquinho de estudo sobre Paulo, aqui tem dicionário bíblico e o mais importante que eu quero te dizer, para esse vídeo não ficar muito longo. A Bíblia, ela traz estudos fantásticos, tá? Fantásticos. Vou pegar uma parte aqui muito legal. Vou dar um exemplo. Ó, inclusive ela tem duas fitinhas de marcadores, ó. Muito legal, né? Olha só aqui no livro de Salmos, né? Em Salmos, você vê que aqui é um salmo e aqui é uma explicação. Tudo isso aqui é explicação. Tudo isso aqui é explicação. Cada capítulo que você lê, olha só que interessante, pessoal. Quando você lê o capítulo e você quer saber um pouquinho mais sobre o que está falando ali, sobre qual o significado daquilo para a nossa vida, você vai ler aqui o capítulo e embaixo você vai ter uma ampla explicação sobre cada um deles. Isso na Bíblia todinha, tá, pessoal? Olha só que legal. Olha só. Olha o tanto de explicação que nós temos. É uma Bíblia com uma letra um pouquinho menor, então você que tem muita dificuldade com letra pequena, talvez essa Bíblia não seja muito adequada para você, tá? Porque é uma Bíblia de estudo, tá? Então, com certeza, se ela tivesse uma letra um pouquinho maior, ela seria gigantesca, tá? Tô tentando ver aqui a quantidade de páginas. Tem mais de 2.200 páginas, pessoal. Ó, tudo isso aqui no final da Bíblia são estudos, tá? O que eu quero te dizer?
Você que tem dificuldade para escolher uma Bíblia, e talvez você tenha uma Bíblia na sua casa, que não é adequado à linguagem para o seu entendimento, então eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é do João Ferreira de Almeida, tá? É uma tradução muito bacana, eu gosto muito dessa Bíblia, eu uso muito essa Bíblia para ministrações, para pregações, tá? Mas ela tem uma linguagem um pouco mais difícil, tá vendo? É uma Bíblia até um pouquinho menor. Ela não tem estudo, ela só tem citações sobre os capítulos e versículos, porém é uma linguagem um pouco mais difícil, tá? Muitas vezes, até quando eu estou fazendo uma pesquisa para preparar uma ministração, até mesmo para o meu estudo pessoal, eu uso outras Bíblias, né? Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia que tem uma tradução muito próxima, muito mais próxima do original. Porque talvez você questione, nossa, mas conforme as Bíblias elas estão sendo traduzidas, elas vão perdendo a sua originalidade. Não, ela não perde a sua originalidade, tá? Só que a colocação verbal, as palavras usadas, elas vão com certeza mudando e se adequando ao nosso entendimento atual, tá? É óbvio que quando eu estou falando de uma Bíblia de estudo, eu estou falando de estudos que pessoas colocaram conforme o seu entendimento, que nós acreditamos que o Espírito Santo os orientou para que eles fizessem dessa forma, tá? Então, os estudos que estão aqui, eu li, essa Bíblia demorou 7 anos para ser escrita, essa NVT, tá? 7 anos para ser traduzida e feito aqui, então, os estudos sobre a palavra de Deus. É uma Bíblia que eu indico para você comprar, mesmo que não seja a Bíblia de estudo, que é um pouco mais robusta, com mais páginas, né? Um pouco mais pesada para você usar no dia a dia, levar na igreja, mas que você também, eu te indico essa NVT, que é uma versão muito bacana para o seu entendimento. Eu quero dizer que você não tem mais desculpas, tá? Para usar a palavra de Deus. Se você quiser me chamar para conversar um pouquinho mais sobre qual Bíblia comprar, sobre orientações, você pode me chamar na mensagem, tá? Eu estou à disposição para conversar com você, mas hoje eu estou muito ansioso para ler um pouquinho mais sobre essa Bíblia. Na verdade, como eu disse, eu recebi ela hoje, então ainda não tive tempo, só dei algumas folheadas, né? Conheci algumas páginas dela. E eu também presenteei uma pessoa com essa Bíblia e está realmente amando. Quero dizer para você, estudar a palavra de Deus é algo muito importante, é algo que nós devemos fazer todos os dias. Nem que você leia um capítulo somente, tá? Mas todos os dias pegue a palavra de Deus, nem que for para você abrir ela em qualquer página e ler um texto, tá? Mas procure ler o capítulo todo para entender o contexto da palavra de Deus, tá? Eu tenho certeza absoluta que Deus, ele falará muito contigo através da Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, né? Um livro não, né? Vários livros. Aqui dentro você encontra toda a história da criação, toda a história do Senhor, toda a história de salvação, tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que nós sejamos felizes e alcancemos a salvação, tá bom? Não é um vídeo muito longo, não vou ficar me delongando e mostrando muitas páginas. Era só uma indicação mesmo que eu queria fazer para vocês, tá? Não é um marketing, não estou ganhando nada para isso, mas quero dizer para você, muitos não sabem que Bíblia comprar, então a partir de hoje fica a dica da Bíblia que você precisa, que você pode pesquisar. Existem alguns aplicativos também que dão a oportunidade de você acessar diversas linguagens diferentes da palavra de Deus, né? Eu mesmo uso um aplicativo que quando eu não entendo muito aquele versículo, eu vou lá e coloco na versão com uma palavra mais fácil, com uma tradução mais tranquila. Então essa é a forma que eu tenho para estudar a palavra de Deus, para preparar as minhas ministrações, tá bom? Então fica aí a minha dica para hoje, a Bíblia de Estudo NVT. Eu tenho certeza que quando você usa a ferramenta de uma forma correta, você com certeza absoluta será muitíssimo abençoado. Eu espero que Deus abençoe a tua vida e se você quiser conversar um pouquinho mais comigo sobre isso, pode me chamar, tá? E que Deus te abençoe
e que você seja muito feliz na escolha que você fizer da palavra de Deus e que você, de fato, tome posse da palavra de Deus, porque é vida para nós. Se nós confiarmos no que está escrito aqui, nós acreditamos de fato que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe. Amém?